Atenção, Brasil, a gente vai falar aqui de zebra. Qual foi a maior zebra da Série B do Brasileiro? O tema é interessante, o tema é bom. Qual foi a grande zebra da Série B do Campeonato Brasileiro? E zebra vale do ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo, né? Quem foi zebra nessa edição de 2025 do Brasileirão? Antes, confirma para mim só a classificação final da competição, para a gente ter aqui uma noção de zebra, de ponto positivo, de ponto negativo. Tá aí, ó, o Coritiba foi o campeão com 68, Coritiba ter sido campeão foi uma zebra? Tínhamos o Atlético Paranaense, talvez tenha sido. O Atlético não ficou com o título, isso é zebra? Não sei, ficou com 65 pontos com vice-campeonato. A Chapecoense foi terceira colocada, não tinha nem, né, um dos 6 maiores orçamentos, não teve nem ali o top 6 de investimentos, e mesmo assim acabou subindo. É zebra? Não sei. O Remo, por tudo que se criou, né, principalmente na reta final, 3 partidas sem vitória, precisava da vitória de combinações e mesmo assim subiu, foi uma zebra? Não sei. O Goiás fora do G4 foi zebra? O Atlético, o Dragão do Brasil fora do G4 foi zebra? Enfim, quero saber qual foi a grande zebra dessa edição 2025 da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o primeiro tema, você, claro, pode participar também pelo Superchat, pelo chat ao vivo, até pelo Live Pix, dando a sua opinião que a gente lê na hora. Chegou o Live Pix, a gente já manda aqui pro ar. Deixa eu começar esse tema com o nosso grande maestro Tim, Carlos Eduardo Pereira. Candidatos não faltam, né, Tim? Candidatos à zebra. O que é a zebra no futebol? É todo o resultado que acontece fora do projetado. A gente tem uma projeção, a gente tem um pensamento de vida, e tudo que foge desse pensamento, dessa projeção e desse pensamento, acaba sendo uma zebra, né? Para você, maestro Tim, qual foi a grande zebra da Série B 2025? Fala comigo, maestro. Boa tarde. Boa tarde, Tiagão. Um forte abraço para você, um abraço meus amigos Jean Lopes, também pro nosso comandante Nivaldo Carvalho, para Giovana, pro Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial também a todos que estão nos acompanhando. Tiagão, algumas situações para mim que a gente pode colocar nessa... Né, com essa situação de prováveis zebras, né, que aconteceram nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Confesso para você que até por ser um time que veio da Série C para a Série B esse ano, eu não apostaria no Remo com o acesso, e o Remo conseguiu o acesso, e aí méritos da equipe do Remo, que conseguiu fazer um elenco forte, e esse elenco deu resultado dentro de campo, muito bem comandado na reta final pelo Guto Ferreira, mas eu não esperava o acesso do Remo, assim como também não esperava o próprio acesso da Chapecoense. Os goianos, eu esperava muito do Atlético, e o Atlético não teve um primeiro turno bom, né, dentro daquilo que eu esperava, principalmente. O Goiás pela grandeza, pelo peso da camisa. A questão de título, para mim, ficaria o maior favorito era o Atlético Paranaense, mas eu não coloco como zebra o Coxa vencendo, até pela grandeza que tem o time do Coritiba. Agora, na parte de baixo, eu esperava muito, Thiago, até porque foi vice-campeão mineiro do América Mineiro, e foi uma decepção. Para mim, o América passou muito perto de ser rebaixado, mas eu vou ficar como maior surpresa, e aí a gente pode colocar surpresa entre parênteses, zebra, o rebaixamento do Paysandu na última colocação. Nunca que eu esperava o Paysandu sendo um time tão fraco como foi nessa temporada no Campeonato Brasileiro. Em momento algum, o Paysandu deu mostras que sairia dessa zona de rebaixamento, tanto que ficou lá praticamente o Campeonato Brasileiro quase que todo, né, nessa zona de rebaixamento. Olha lá, se não ficou todo o campeonato na zona de rebaixamento, e principalmente sendo lanterna, o último colocado, rebaixado com várias rodadas de antecedência. Então eu vou ficar com o Paysandu. Para mim, o Paysandu foi a maior decepção que eu vi nesse Campeonato Brasileiro da Série B, e por isso coloco como uma zebra, vamos dizer assim. Muito bem, 1h03 da tarde agora, já tem superchat chegando do Josimo Andrade, mandou R$5 pra gente, perguntando se nós já passamos aqui na Delegacia da Mulher. Ô Josimo, vai tirando onda aí, meu filho, você tá no seu direito, subiu pra Série A e vida que segue. O importante é que você tá pagando, né? Grande Josimo, obrigado pela audiência. Tô abraçando também o nosso Jean Remista. Camisa do Goiás é pesada igual uma pluma, não é não, Jean? Não é mesmo. Tanto que mesmo o Remo tendo subido para a Série A, o Remo não é maior que o Goiás nem aqui nem na China. O Remo, ele está construindo uma história bonita na Série B. Com esse acesso ele constrói. Agora pega aí nacionalmente, compara o Goiás com o Remo, faz umas 10 perguntas aí. Pega uma cartela de pesquisa e pergunta pro povo. O Goiás é muito maior que o Remo. Muito maior que o Remo. O Paysandu é maior que o Remo, mesmo estando na Série C. História, gente. História você não compra, história você não faz de uma temporada.
O Remo está construindo uma história bonita. Está construindo, e tomara que fique aí 10, 15, 20 anos na Série A. É um estado bacana, é um estado que merece, é um estado de um povo apaixonado. Agora, história você não compra em uma temporada. A gente não vai aqui pegar a história do Goiás e do Paysandu e rasgar. Não tem jeito, gente. Assim como o Atlético Goianiense também é maior que o Remo. Olha o que o Atlético já fez. Não compara com o Remo, né? Então, alto lá. Muita humildade, meninos. Teve ali uma mensagem também de um amigo nosso, um Live Pix. Deixa eu voltar aqui o Live Pix dele. Mandou mensagem, a gente registra aqui com prioridade absoluta. Foi o Ricardo 33, mandando R$1 pra gente aqui, falando da vitória do Remo e agradecendo aqui por tudo que nós fizemos. Obrigado, viu, meu amigo? Tamo junto e misturado. Obrigado pelo Live Pix, obrigado também pelo live, né? Pelo like e pela Live Pix. Com a Link Telecom você navega, joga online, maratona suas séries e ainda garante benefícios exclusivos. Venha para a Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiânia. A Center Pisos está bombando no clima de Black Friday, com promoções bombásticas. Ainda tem um sorteio de uma moto 0 km. Venha para a Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato do Brasil. Na Geo 040, no Garavelo, pertinho do Anel Viário. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais. Fricó, receita de deliciosos momentos. Atenção Brasil, venha conhecer a nova loja da Autovia Motors, na Avenida Senador José Rodrigues de Moraes Filho, 1550 no Parque Amazônia. São 11 anos de tradição no mercado goiano. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia. Tudo isso você encontra com o timaço da Autovia. E Eurodiesel, com você, produtor rural da plantação até a colheita. Eurodiesel, o teu parceiro do agro, especialista em injeção a diesel. Ligue agora e conheça 3576-3646. 1h16 da tarde agora, meu comandante Nivaldo Carvalho vem aqui para o debate também, porque esse tema é interessante, né, comandante? Eu vejo aí pelo menos umas 3, 4 possibilidades de zebra, né? Que é um resultado fora do que a gente projetava. O acesso do Remo pelas condições foi uma zebra, o rebaixamento do Paysandu do jeito que aconteceu foi uma zebra, a Série B não ter sido conquistada pelo Atlético Paranaense com todo o investimento foi uma zebra, o não acesso do Goiás para mim foi uma zebra, né? Enfim, Nivaldo Carvalho, diante de tantas possibilidades, qual foi a maior zebra da Série B 2025? Fala, meu comandante. Boa tarde, Superfera do Brasil. Boa tarde, Thiago Menezes, o mais dinâmico do rádio brasileiro. Um abraço a você, ao senhor Tim, ao senhor Santa Claus, aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. A maior zebra, nós tivemos muitas zebras, né? A gente pode quantificar aqui diversas zebras. Agora, a maior delas, a queda do Paysandu com 4 rodadas de antecedência, né? Isso aí foi um absurdo. Você ter um time como o Paysandu, com a torcida que tem, você pega o Paysandu, caiu com 4 rodadas, ele tem a 4ª maior média de público mesmo assim, e ele fez vários jogos lá na Curuzu. Então, sem dúvida nenhuma, a queda do Paysandu foi a maior zebra. Agora, o que chamou mais a atenção foi o acesso da Chapecoense, porque nós temos que nos lembrar que a Chapecoense, pelo tamanho da Chape, a dívida da Chapecoense é alta demais, 300 milhões de reais, é uma coisa de louco. Em 2023, a Chapecoense entrou com pedido de recuperação judicial, né? Para dar uma tranquilizada lá no dia a dia da Chape, e 2 anos depois ela sobe para uma Série A, né? Então foi muito bem administrada a Chape nesse ano, os caras lá fizeram muito bem, um time absolutamente modesto. Para vocês terem ideia, o orçamento da Chapecoense para o ano inteiro foi um orçamento de 39 milhões de reais. Então, é um orçamento bem modesto. Não é para o Campeonato Brasileiro só, não. Orçamento para o ano inteiro, 39 milhões. Orçamento. Provavelmente nem atingiu essa receita aí. Então, sem dúvida nenhuma, a Chape deu um exemplo de como fazer bem com pouco dinheiro. Meus amigos, e subiu mesmo, né? Subiu e subiu mesmo. Na força da camisa, na honra dos seus jogadores, no bom trabalho do Dalpozo. Chapecoense mandou ver. 1h19, a Camargo, referência na distribuição de peças Baldão para o seu implemento agrícola. Variedade em discos, mancais e muito mais.
A Camargo, parceira de quem produz há 60 anos. Acesse e conheça acamargo.com. 6232-726666, 6232-726666. Gente, eu tenho uma pergunta importantíssima para você. Você gosta de comida de qualidade? Dê uma passada no Da9 Restaurante, vai. Churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Da9 Restaurante, na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Precisando de uniformes para a tua empresa? Visite o nosso Instagram, @eloforteuniformes. Enviamos para todos os cantos do Brasil. Solicite a cotação pelo WhatsApp 629-8165-0131. Elo Forte Uniformes. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. E Pizza Z, jogo bom, pede a melhor pizza da cidade. Pizza Z, há 44 anos acompanhando você em todos os momentos. Peça pelo delivery 6235314000 ou pelo app da 99 Food. O Dibaçan tá mandando aqui R$5 também. Lontra, o Leão é o maior do norte. Larga esse ódio pra lá e venha tomar um açaí com Shark Frito em Belém. Ô de Saban, cara, eu não tenho ódio nenhum do Remo. Muito pelo contrário, eu tenho gratidão pelo que vocês fizeram aqui pela rádio. Agora a gratidão não vai fazer com que eu vá contra aquilo que eu entendo de futebol, que eu tenho como parâmetro de futebol. Por exemplo, quantas edições de Série A a equipe do Remo tem? Quantas o Paysandu tem? Quantas o Goiás tem? Quantas o Atlético Goianiense tem? Então, cara, eu pego isso daí tudo como parâmetro. E diante dos meus parâmetros de futebol, o Remo é menor que as 3 equipes que eu citei. Mas está construindo uma história bonita. Esse é o ponto, né? Carlos César mandando aqui R$5. Tiago, para mim as zebras foram incompetência do Goiás, Criciúma e Novo Horizontino. Mais uma vez não deram conta do acesso. Muito bem, tá valendo. Cássio Monteiro também tá ligado. Incompetência não tem nada a ver com zebra. Má gestão agora é zebra? Time ruim que nem o do Goiás é zebra? Vocês conseguem, viu? Cássio, depende muito do ponto de vista de cada pessoa. Se pra você não é, pra mim é, e vida que segue. Vamos tocando, tá bom? Deixa o like aí. Leandro Mendes, a camisa do Goiás é muito pesada, mas não conseguiu subir de novo devido ao seu peso. Um abraço aqui pro Guto Gonçalves, também tá ligado. Sou remista, pensando no futebol goiano, no futebol do Centro-Oeste. O que precisa ser feito para mudar esse cenário? Boa pergunta, daqui a pouco a gente debate. Regina Célia, também tá ligada com a gente, a Esmeraldina. E o River Rider, Clube do Remo é o mais velho, fundado no dia 5 de fevereiro de 1905. Cara, e desde quando idade faz alguma coisa ser maior ou menor? Idade é apenas idade. Isso daí pra mim só reforça o tamanho do Goiás em relação ao Remo. Porque o Goiás, sendo muito mais jovem, ele já fez muito mais que o Remo no cenário nacional. E eu não tô aqui desrespeitando o Remo. Se fosse assim, a Ponte Preta já tinha sido campeã brasileira. Foi a primeira equipe. Vezes, né? Ganhou uma Série C agora, recentemente. Então, isso daí pra mim não vale de nada. Marcos Lopes mandou R$5 aqui. Tiago, eu sou de Campo Verde, Mato Grosso, sempre ouvindo vocês. Alô, Marcos Lopes, aquele abraço pra você. Tamo junto, viu, Marcos? Obrigado pelos R$5 aí. Obrigado pela tua moral no Live Pix. 1h22, põe o Jean Lopes aí na tela do canal do YouTube. Quero a opinião aqui do nosso Jeanzinho também, o mais completo comentarista brasileiro, porque o tema é bom, cara. Acho que a gente começou o programa aqui com um tema bacana. Qual a maior zebra da Série B 2025, hein, Jean Lopes? Já tem na tua cabeça aí? Fala comigo mais completo. Boa tarde, Jeanzinho. Oi, Jean. Boa tarde, Thiago Menezes, o mais dinâmico. Um grande abraço a você. Um abraço aos meus amigos queridos, o Maestro Tim, o comandante Nivaldo Carvalho, essa dupla impagável de comentaristas. E, claro, um abraço especial ao querido ouvinte da Band News FM, ao amigo das feras do esporte. Tiago, veja bem, eu analiso o que é zebra, o que não é, o que é favorito, o que não é, pelo histórico das equipes nas competições e pelo tamanho das equipes. Então, veja bem, eu respeito demais a opinião de todos os colegas, mas eu não vejo o Paysandu como uma zebra a ser rebaixado, não. Porque eu vou te dar uma informação que talvez as pessoas não se atentam ou não conhecem o que eu vou dizer agora. O Paysandu é recordista em rebaixamentos para a Série C na era do pontos corridos. 4 rebaixamentos, né, juntamente com a ABC e, infelizmente, o nosso Vila Nova. São as 3 equipes que mais foram rebaixadas na era dos pontos corridos, da B para C. Então, o Paysandu ser rebaixado é algo que ocorre naturalmente, eu não vejo como zebra. Lá na frente, eu analiso da mesma forma. Quais são as equipes que mais subiram, as que foram campeões da Série B, né? E eu vou me centrar na era dos pontos corridos, porque a gente tem que dividir
os campeonatos brasileiros antes e depois dos pontos corridos. Porque antes já teve campeonato brasileiro com 110 equipes. Tá? Nos anos 70 já teve campeonato brasileiro com 110 equipes. Equipe de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito. Então, dos pontos corridos para cá, de quem mais você poderia se esperar? Do Atlético Paranaense, do Coritiba, do Goiás, do Criciúma e da Chapecoense. Foram as equipes que mais subiram, as equipes que mais conquistaram entre os 20 que disputaram a competição. Então, o Atlético confirmou o seu favoritismo, o Paranaense, Coritiba confirmou o seu favoritismo, Chapecoense confirmou o seu favoritismo. Quem não confirmou? Goiás e Criciúma. Então, para mim, as zebras, digamos assim, né, eu vou usar esse termo antigo, né, na época da loteria esportiva, as zebras da Série B foram as não subidas de Goiás e Criciúma. Uma zebra deveria acontecer, porque eu coloquei 5 equipes aqui tradicionais em conquistarem vagas na Série A. Aí e uma ia ficar de fora. Ficaram 2. Ficaram Goiás e Criciúma. E por quê? Porque entrou uma zebra chamada Remo. O Remo nunca subiu a Série A. O Remo é muito mais acostumado, ao longo de sua história, a disputar séries D e C. Se não me engano, foram 7 anos que o Remo ficou fora da Série C. Ficou sem divisão, praticamente. Subiu da C no ano passado, 2024. Ele subiu da C para B. E emendou subindo da B para A. Então, para mim, de todas as zebras, né, a maior foi o Remo subir, e teve outras 2 zebras, que foram Goiás e Criciúma não subirem, Thiago. 1h26 da tarde agora, 1h26, o A21 FM também tá ligado com a gente, mandando aqui R$5 de superchat. Vocês acham que o Remo montou esse time demitindo português e gastando muito? Talvez se tivesse contratado o Guto mais cedo, teria disputado o título? Grande abraço para todos vocês, Adriano aqui de Belém do Pará. No futebol não tem si, né? Talvez também se o Guto tivesse chegado lá atrás, não tivesse conseguido essa sequência de 8 vitórias seguidas. Depois passou 3 jogos sem vitória e ganha do Goiás quando precisa, né? Então o futebol tem dessas que coisas. Deu certo, né, Thiagão? Mas só para colocar aqui... O jeito que aconteceu foi bom pro Remo, né? Para mim explicar a minha escolha em relação ao Paysandu ser a maior zebra, a maior decepção desse campeonato brasileiro da Série B, foi porque é o seguinte, na temporada, o Paysandu ganhou a Copa Verde do Goiás, o Goiás terminou em 6º no Brasileiro, o Paysandu foi campeão, aqui dentro do Serra Dourado foram 2 empates. Com mais de 38 mil pessoas. Um empate lá, um empate aqui em Goiânia, o Paysandu acabou nos pênaltis vencendo. O Paysandu foi campeão paraense, vencendo o Remo na decisão, o Remo que foi 4º colocado. Foi o Remo que foi o campeão paraense, nos pênaltis, né? Foi o Remo. Não, perdão, então o Remo foi campeão, mas o Paysandu disputou. Mas nos pênaltis, né? E foi pros pênaltis também, assim como na Copa Verde, o Paysandu enfrentando o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. E aí no Campeonato Brasileiro o Paysandu é o último, é o 20º, faz uma campanha horrorosa. Se um time que trabalha com um orçamento de 80 milhões caiu com 4 rodadas de antecedência, não foi zebra, o que vai ser? Não, pra mim foi uma grande zebra, sem dúvida nenhuma, esse rebaixamento do Paysandu, até por essa situação que o Nival trouxe também. E era um time que tinha um orçamento, Eu acho que o grande. Santa Claus traz um histórico realmente que é pertinente, que você não briga com números, né? O Paysandu já caiu demais, mas nós estamos analisando essa temporada aí. É o ano de 2025 em específico. Né? O Paysandu trabalhou com um orçamento de 80 milhões de reais. Só o Bampará passou 5 milhões para ele. E aí terminar na última colocação, com 4 rodadas de antecedência a ser rebaixado. Aquele Rossi, sabe quanto que é o salário dele lá? 230 mil reais, cara. E não jogou nada. Ou nada. Deu um chute na pelota. Ele tem jogador caríssimo lá no elenco. E um time Nicolas ganhava muito. O goleiro lá, o Matheus Nogueira, fraquíssimo. Bom salário também. O Edilson lateral mas bem. O histórico de rebaixamentos do Paysandu é muito grande. Então, assim, mas o que isso tem a ver com essa temporada, Jean? Mas a gente tá analisando só 2025, Jean. O time do Paysandu é fraco, ganhou a Copa Verde do Goiás, foi massacrado nos 90 minutos, o Goiás teve a incompetência, né, a fraqueza de não conseguir fazer mais gols, tomou um gol no último minuto, perdeu nos pênaltis, mas Copa Verde, quem liga? O Paysandu, historicamente, é um time que é muito rebaixado, Nivaldo. Ele disputou muito mais Série C do que B. Pode analisar. O Remo mais ainda. Luiz Modesto mandou um live pix aqui de R$10, dizendo que mandou um presente pra mim pelo Danilo Dias. Ô Luiz Modesto, obrigado, viu, amigo? Tamo junto. Parece que chegou hoje à noite.
Se o Danilo não tiver vendido, né? Mas obrigado, Elis Modesto, pelo presente. O Daniel Roberto Nascimento... Mas esses caras só mandam trem pra você e pro Danilo, né? Uma puxa-sação de sacos dele. Daniel Roberto Nascimento, R$5. Antes de falar do Remo, conheço a história dele. O Remo já disputou 15 vezes a Série A. Daniel, o Remo já subiu. Ele sobe em 92 e joga a Série A de 93. Mas eram outros momentos. Desde 94 que ele não disputa a Série A. E outra coisa, dessas 15 participações, eu acho que válida mesmo é só a participação de 93, porque nos outros anos não tinha série. Você não tinha Série A, não tinha Série B, não tinha Série C. O Vila também tem uma quantidade grande de participações e nunca subiu. Então eu não levo a sério essa questão. Era o campeonato brasileiro, mas o Tiradentes do Piauí jogava. Não tinha série, não. Era campeonato nacional. O CEUB de Brasília jogava. Era um número gigante de times que participavam. Não, o campeonato era uma várzea. O Nivaldo Jean pode nos dizer, acho que era mais de 60 times. O campeonato era uma várzea. Né? Teve campeonato com 104 clubes. 104. Tinha misto de Cuiabá. A Napolina foi vice-campeã da Taça de Prata. Nessa fórmula atual, foi agora, né, 2025 o Remo consegue essa... Em 93 não era essa fórmula não, já era esses 20 clubes também não, né? 93 não. Então, ela pela primeira vez o campeonato ele passou a ter moralidade no início desse século. Certo? Que aí começaram a entrar patrocinadores grandes. Aí a CBF tomou de conta do campeonato. Exatamente. Teve o Clube dos 13. E queira ou não, era um pilantra até dizer chega, mas o Ricardo Teixeira... Moralizou o futebol brasileiro. Moralizou o futebol brasileiro. Um vagabundo até dizer... Igual o Maluf, né? Um desgraçado até dizer chega. Mas São Paulo teve um salto gigantesco com ele, bicho. Sem vergonha até dizer chega, mas competente até mandar parar, ué. 1h32 da tarde, mais um superchat aqui, R$10 do Rodrigues. O Dragão é campeão da Série B 2016 e do Integração de 71, ou seja, bicampeão da Série B e semi de Sul-Americana. O Goiás é bicampeão da Série B e finalista da Sul-Americana. E o Papão é bi da Série B. O Remo subindo se iguala ao Barueri e continua atrás da Tuna Luso. Ave Maria, Rodrigues, aí você falou, hein? Nossa Senhora, que agressividade. G. Lopes está pedindo a palavra aqui, debate das feras, oferecimento Engelabora. Segurança no trabalho é com o Timaço da Engelabora. Melhores produtos do campo o ano inteiro você só encontra com o Timaço do Hortifruti do Hiperboreira. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Mega Black Friday Renault na Vesa, Praça Nova Suíça. Pneus Express movendo seu caminhão quilômetros à frente. E GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. O Gabriel Tume colocou aqui que em 1979 eram 94 clubes. Aí, que loucura. Loucura. Todo mundo jogava. O Tiradentes do Piauí jogou. Era uma Copa do Brasil, hein? Eu lembro era loucura. Quando eu comecei a jogar Campeonato Brasileiro, e foi em 95, aí 96 Série C, aí depois em 97 o primeiro Campeonato Brasileiro de Série B que eu disputei. Eu lembro que até questão de acesso era diferente. Você lembra, Nivaldo, do Jean também? Só subiam 2. Eram 2 rebaixados, só que só subiam 2 times. Até por isso o Vila também não conseguiu acesso, porque o Vila em 97 e 99 ele bateu ficou entre os 4 melhores ali, mas não conseguiu acesso porque só subiam 2. Aí depois que mudou e veio para a fórmula atual. 2003 o Vila jogou a Série B, inclusive ele começa o campeonato ganhando do Botafogo aqui no Serra Dourada, com gol do Mirandinha. Foi 1-0 pro Vila. E naquele ano subiram só 2, subiram Botafogo e Palmeiras. Então era uma loucura. Eu joguei essa de 2003 pelo Marília, era um formato diferente, classificava os 8 primeiros, aí vinha naquele cruzamento olímpico, né? Primeiro contra o oitavo, e só subiam as 2 equipes também. Jean, pra gente matar o tema aqui, meu filho, fala comigo, 1h33. É o seguinte, Thiago, o pessoal lá do Pará, eles ficam chateados comigo, porque eu falo do tamanho dos clubes e falo, por exemplo, que o Goiás é maior que Remo e Paysandu. Aliás, eu acho que o Goiás é maior que Remo e Paysandu juntos, e com a Tuna Lusa de quebra, né? Maior que os 3. E eles ficam chateados. Seria a mesma coisa de alguém aqui de Goiânia, ou eu, por exemplo, ficar chateado com alguém da imprensa de São Paulo chegar e falar assim, o Palmeiras é muito maior que o Goiás. Ou alguém da imprensa de Minas Gerais chegar e falar assim, o Atlético Mineiro é muito maior do que o Vila Nova e o Cruzeiro é muito maior que o Atlético Goianiense. São fatos. Se eles falarem isso, a gente tem que abaixar a cabeça e reconhecer. O futebol goiano é muito maior que o futebol paraense, historicamente falando. O Remo agora ascendeu a Série A. Tomara que ele se mantenha na Série A,
que ele cresça, que ele comece a contratar jogadores de outro nível, treinadores de outro nível, que ele comece a ganhar dos grandes clubes, revelar jogadores. Em poucos anos, ele será tão grande, ou ele poderá ser tão grande como o Goiás, por exemplo, mas ele tem que fazer essa história ainda. O Goiás já fez. Então não há motivos para eles ficarem chateados por a gente falar uma verdade pura, nua e crua.